Boa tarde. Palhoça completa hoje 130 anos de histórias e no SC Acontece a gente mostra como a cidade dormitório se tornou na cidade que mais gera empregos na região. A gente também discute a greve na educação do estado. Santa Catarina está há 2 dias sem aulas em parte da rede pública de ensino. Tem as cidades excelentes e os sabores de família que você só vê aqui, ao vivo, para toda Santa Catarina. A greve na educação de Santa Catarina entra no 2º dia e com os dois lados longe de uma conciliação. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Oi, Grazi. Muito boa tarde para você e muito boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no SC Acontece. Nós estamos aqui em frente ao Instituto Estadual de Educação, onde alguns alunos estão sem aula por conta da paralisação. De acordo com o sindicato, o SINT, 3 em cada 10 profissionais aderiram a esta greve. Como você disse, a gente ainda está meio longe de chegar a uma resolução para esta greve. Ontem pela manhã, o governo do estado solicitou uma reunião com representantes do sindicato. O governo afirmou que só vai retomar as negociações a partir do momento que as atividades nas escolas estaduais forem retomadas, mas o sindicato decidiu continuar com a paralisação. Já o sindicato afirma que o governo pediu 60 dias para apresentar uma proposta que acabe com a greve, mas que o sindicato diz que não aceita e então a greve está mantida até que haja uma proposta sobre as reivindicações. Lembrando quais são essas propostas, então, o sindicato cobra um reajuste do piso nacional na tabela salarial, o anúncio e efetivação do concurso público para o magistério, a aplicação da hora-atividade para todos os trabalhadores da educação e a revogação total do desconto de 14% aplicado contra os aposentados. De acordo com o sindicato, então, a paralisação em todos os 1.064 institutos, escolas de educação estaduais aqui de Santa Catarina e 30% dos servidores que trabalham neste setor estão em greve. Grazi, volto com você. Muito bem, obrigada, Gabriela Mariotto, trazendo aí as atualizações sobre esse momento de greve em Santa Catarina. Vamos falar de saúde. O Abril Azul é o mês de conscientização sobre o autismo. E hoje a gente fala sobre o diagnóstico da doença em adultos e os impactos que ela causa no dia a dia. Na infância, Camille sempre foi considerada esquisita pelos colegas. Tinha dificuldades de aprendizado que eram ignoradas pelos professores. Ela não entendia, inclusive, as próprias reações em momentos de estresse. Com quase 40 anos, foi encaminhada para uma psicóloga com suspeita de transtorno de ansiedade. Mas seu diagnóstico foi outro. Faz só 2 anos que eu tive meu diagnóstico, foi às vésperas de fazer 40 anos, né? E para mim fez tanta diferença que veio o meu diagnóstico, eu vivi o luto do diagnóstico, até porque assim, eu não tenho grandes memórias de infância, porque eu acredito que foi muito doído esse processo, mas as poucas memórias que eu tenho são que eu era daquele grupo que, não, deixa ela ali quieta, ela não vai se desenvolver muito. Os avanços médicos e tecnológicos permitem que hoje o diagnóstico do transtorno do espectro autista seja feito com mais facilidade. Ainda assim, os adultos que quando crianças tiveram essas características ignoradas só recebem o diagnóstico depois dos 30 ou 40 anos. Esse processo é muito importante para que consigam compreender algumas características próprias de sua personalidade. A maior parte das vezes, pelo menos os que chegam para mim, ou são adultos que vêm encaminhados de um neuro, porque suspeitaram por algumas situações, ou por conta de um filho que foi diagnosticado e ele se vê naquele filho e ele fica com a dúvida e resolve ser diagnosticado também. Ao longo da vida, muitos adultos desenvolvem formas para disfarçar as dificuldades. É o chamado masking. Isso dificulta ainda mais o processo do diagnóstico tardio. Tem uma dificuldade no contexto social, principalmente da comunicação, da fala. Então, tem desde a expressividade da fala, o gestual, a dificuldade de entender, né? Muitas vezes, por quê? Porque é muito associado ao autismo, e é uma característica bem presente, a literalidade. Ele não interpreta muito bem. Depois do diagnóstico, Camille fez as pazes consigo mesma.
passou a se dedicar a ajudar crianças com transtorno do espectro autista a melhorarem o aprendizado usando técnicas que não são abordadas em sala de aula. Profissionalmente, eu me especializei dentro do autismo. Eu desenvolvo jogos para que as crianças tenham a maior possibilidade, né? Eu plastifico tudo, eu faço com que cada criança consiga explorar o seu máximo, sabe? Porque eu me vi fora dessa realidade. E o autista, adulto ou infantil, ele tem possibilidade de aprender. Bem importante esse detalhe, né? Vamos ver agora a promoção Sabores de Família? Olha, essa promoção tá fazendo o pessoal resgatar memórias afetivas através de alguma receita especial. É a promoção Sabores de Família Avan. E você, já mandou o seu vídeo contando qual é o prato que te traz alguma recordação gostosa? É um vídeo curtinho, viu? Falando a história desse prato e as memórias que ele te traz, até 1 minutinho. Então você envia esse vídeo para o número 489-9157-7169. As 3 melhores histórias vão para a votação e o público é que vai decidir quem merece ganhar um vale-compras de R$3.000. Então corre para participar. Confira o regulamento completo no nosso portal tvbv.com.br. Avan, a loja da família brasileira. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala das cidades excelentes aqui em Santa Catarina. Não sai daí. Estamos de volta e é hora de falarmos do Prêmio Band de Cidades Excelentes. Hoje vamos conhecer as cidades que foram destaques em 2023 no pilar Saúde e Bem-Estar. O pilar Saúde e Bem-Estar foi dividido em 3 categorias populacionais: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Quem teve os melhores desempenhos entre as cidades menores que 30 mil habitantes foram Angelina, Anita Garibaldi e Peritiba. E quem ficou com o primeiro lugar foi Peritiba. Já entre as 3 finalistas na categoria de 30 a 100 mil habitantes, Timbó levou mais um certificado. E para as cidades acima de 100 mil habitantes na categoria Saúde e Bem-Estar, Criciúma foi a vencedora. Na próxima reportagem, vamos conhecer os vencedores do pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. Gestores que são exemplo. E hoje, 24 de abril, a cidade de Palhoça está de aniversário. O município da Grande Florianópolis, que mais gerou empregos neste ano, está completando 130 anos de muitas histórias. De um começo com construções de casas de barro, cobertas com palhas e chão batido, a evolução de uma cidade que conquista, ao longo dos anos, uma infraestrutura moderna e acolhedora. Eu adoro, acho que tem espaços muito legais para passear com os cachorros, né? Que agora com espaço para eles, então eu acho maravilhoso. É uma cidade bem acolhedora, tem bastante lugares para a gente curtir com as crianças, né? E a gente está gostando bastante, eu e minha família. Palhoça, no litoral de Santa Catarina, comemora neste 24 de abril 130 anos. Palhoça é lugar de calor para curtir as belas praias, cenários fabulosos, mas também de frio e da histórica neve registrada nos anos 70 e 2000. Nós temos uma proximidade muito grande do mar, né, com as serras, né? O Cambirela é o morro, a montanha mais alta do litoral catarinense. Aquilo ali era tudo branco, a Serra Tabuleira era toda branca, dali até Santo Amaro. Ao completar 130 anos, Palhoça comemora um progresso contínuo. É a cidade da Grande Florianópolis que mais cresce e aparece em primeiro lugar no ranking de indicadores econômicos do Brasil entre os municípios de médio porte. Só nos últimos 15 anos, Palhoça teve um aumento populacional expressivo. Subiu de 115
para 232 mil habitantes. Conseguimos nos últimos anos fazer um grande planejamento para 5, 10, 15 anos da nossa cidade. E aí tem criado o que a gente chama de um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso onde o município investe em grandes obras, em infraestrutura. Essa infraestrutura ela deixa a cidade mais atrativa, melhora a mobilidade. As celebrações pelo aniversário começaram ainda no início do mês e se estendem até o fim de semana com várias atrações para a população. Então, no próximo sábado, já na Praça das Bandeiras, teremos a final do Canta Palhoça e também Feira de Artesanato, da Economia Solidária. E no domingo, a partir das 7 da manhã, teremos a pescaria no Lago da Pedra Branca e às 10 horas, na Praça das Bandeiras, inicia o grande festejo, que começa com a Estamitixa, a partir das 10 horas. É uma festa para a família, onde todos estão convidados. Tem lá rua de lazer para as crianças, feirinha também. E à noite, né, às 3 horas da tarde, o corte do bolo. E à noite, nós teremos lá um grande show com o JJ e também com o Grupo Sambô. Olha só que bacana, uma programação bem completa, lógico, para celebrar esses 130 anos dessa cidade, Palhoça, aqui na região da Grande Florianópolis, que tanto cresce. E aqui também vai os nossos parabéns a todos os palhocenses e também aos gestores públicos que atuam também por aquela cidade. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta